claro. Minha querida amiga, bora dar uma olhada? Não, não dá não. Tem que ficar olhando um pouco mais de perto, tá? Faz mais um pouquinho para cá. Bora dar uma olhada aqui em soluções e o que é solução. Vocês estão lembrados, a princípio, o que é que nós chamamos de mistura homogênea e heterogênea? De novo, existe o que nós chamamos de mistura homogênea e mistura heterogênea. Uma mistura homogênea, em primeiro lugar, o que é mistura? Mistura é a união de duas ou mais substâncias diferentes entre si. Por exemplo, água e açúcar, água e areia. O ar, por exemplo, é uma mistura porque é uma união de vários elementos gasosos, por exemplo, gás oxigênio, gás nitrogênio, dióxido de carbono, que é o ar atmosférico. Uma mistura isso é uma mistura, só que elas podem ser do tipo homogênea ou heterogênea. Quando é que a mistura ela é homogênea? Quando ela tem uma única fase distinguível aos olhos. Nós dizemos, portanto, quando ela tem, nesse caso que a gente está falando, uma única fase. E o que significa uma mistura heterogênea? Uma mistura heterogênea é quando ele tem o quê? Duas ou mais fases. Uma substância denominada homogênea, ela é uma solução. Obviamente estou simplificando esse raciocínio. Existem várias coisas de detalhe aqui. Existem dispersões coloidais, existem géis, existem colóides. Cada um tem um comportamento bem diferente. Mas o que a gente vai estudar agora, o que é uma solução. Solução é uma mistura homogênea. Mas, para o que nós estamos estudando aqui, uma solução é formada por duas coisas. Nós temos o soluto e nós temos o solvente. Bom, em primeiro lugar, o que é o solvente? O solvente que nós vamos trabalhar é onde se dispersa o soluto. Quando você coloca, por exemplo, água e sal, água e açúcar, quem é o solvente? A água, porque o açúcar se dispersa na água. Quando eu falar dispersar, significa que vai sumir completamente. Não consigo diferenciar uma fase de outra. Quando eu coloco uma pitadinha de sal na água, ele consegue sumir na água, por assim dizer, sumir, entre aspas, dentro da água? Sim, porque a própria estrutura do DNA, ele só se dispersa completamente dentro da água. Ficou clara a ideia aqui? O que é soluto? Bom, se o solvente que a gente vai trabalhar de modo geral vai ser o quê? A água, o que é o soluto? É o que se dissolve. Fale, Larissa. É o... Isso, se dissolve no Facebook, claro. É o que se dissolve na água. Ficou claro que é a ideia? Sim ou não? De novo, bora lá, Daluna, pode falar. O que é a solução? Mas primeiro tem que ser mais chique. Tem que ser uma mistura homogênea. Isso que a gente está trabalhando, tudo bem? E tu tem razão. Quando eu tenho o que mesmo, tu disse? Soluto e solvente. O solvente universal que nós vamos trabalhar é a água, logicamente. Mas existem vários tipos de solvente. Exemplo número 1. O ar que nós respiramos é uma solução? É porque é uma mistura. E é uma mistura homogênea. Mas é considerado uma solução? Sim, porque eu tenho um gás dissolvido no outro. Ficou claro aqui a ideia? Verificando aqui. Bom, esse aqui é só para delimitar o que é a solução. Vamos verificar o primeiro tópico de soluções, que é o que nós chamamos de coeficiente de solubilidade. Anotem, por favor. CS. Larissa, fale aqui. O assunto qual é? Muito bem, muito bem. Você viu aquela foto dela, né? A foto dela que ela colocou. Foi linda. Bora lá. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima. Anotem, por favor.
é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida completamente em uma quantidade padrão em uma massa padrão de solvente. Vamos colocar aqui água. De novo, uma massa padrão de solvente a uma dada temperatura. A água, qualquer pessoa sabe. Sabe cozinhar alguma coisa, Daluna? Tanto faz que seja. O que eu estou dizendo é, por exemplo, uma coisa bem simples, para preparar um suco. Eu posso colocar uma quantidade qualquer de açúcar dentro da água que faz o suco? Ou seja, eu posso colocar sei lá, 10, 20 colheres de açúcar? Aí o que tu responde? Não, Henrique. Porque vai chegar um momento que, por mais que tu fique mexendo a jarra de suco, o açúcar que você colocou não vai dissolver. Ou seja, ele vai para o fundo. Isso é coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade indica apenas a quantidade máxima que a água consegue dissolver. Cada material tem o seu próprio coeficiente de solubilidade, ou seja, a quantidade que pode ser dissolvida dentro de água. Vamos colocar um padrão aqui. Vamos colocar aqui como referência um detalhe bem importante. Em 100 gramas de água, eu vou escrever assim, olha. Em 100 gramas de água, na temperatura de 25 graus Celsius, eu consigo dissolver uma massa de soluto igual a 32,7 gramas de cloreto de sódio. Isso é a quantidade máxima que eu consigo dissolver a esta temperatura. Tudo bem? Não se preocupe em decorar esses números, obviamente são um exemplo, é só uma referência. Para efeito de exercícios, ele sempre vai dar uma dica para a gente de qual é o coeficiente de solubilidade ou pelo menos maneiras de calcular. A questão é que nesta temperatura, se eu tiver um copo com água, sei lá, um copo bem pequeno d'água, 100 gramas de água, eu consigo dissolver nesta temperatura apenas 37,5 gramas. Tenha bem ideia do que significa esse número. Uma solução, baseado nisso que eu falei, baseado nesse limite, que é o coeficiente de solubilidade, ela pode ser diluída, ela pode ser concentrada, ela pode ser saturada e, obviamente, ela pode ser também super saturada ou saturada com corpo de fundo. Observe o seguinte exemplo. Imaginemos que, utilizando esse padrão, em 100 gramas de H2O, eu coloquei apenas 5 gramas de NaCl. Perengui? Essa solução, ela atingiu o coeficiente de solubilidade? Falta muito para atingir o coeficiente de solubilidade? Sim, é verdade. Portanto, uma solução diluída. Essa é a definição, tudo bem? Solução diluída é uma solução que ainda falta. Você colocou uma pequena quantidade de soluto, mas falta bastante para chegar ao limite. O limite dela. Qual é o limite? 37,5 gramas nesse caso. Que seja 32,7 gramas nesse caso. Vamos lá, segundo caso aqui. Em 100 gramas de água, eu coloquei cerca de 30 gramas de NaCl. Mais uma vez, atingiu o coeficiente de solubilidade, ou seja, o limite que ele aguenta naquela temperatura? Não. Falta muito para atingir esse limite?
Falta bem pouquinho, né? Nós dizemos, portanto, que é uma solução concentrada, porque uma solução concentrada é uma solução que falta pouco para atingir o coeficiente de solubilidade. E me dá um exemplo de uma solução concentrada que tu utiliza dentro de casa. Suco de caju. Isso, aquele suco de caju que vem naquela garrafa. Não vem aquela garrafa, um suco bem grosso, né? Ou seja, com todo respeito, não estou nem aí. A questão mesmo é que dentro daquela garrafinha de suco de caju vem um suco de caju extremamente concentrado. E para você tomar aquele suco lá na merenda, o que você faz? Você coloca ele colocando um pouco d'água, né? Para o quê? Diluir aquele suco para poder engolir aquele troço nojento. Tudo bem? Essa é a questão de concentrado. Saturado. Da aluna, fala, eu estou saturada. Fala para aquele menino lá que tá enchendo tua paciência. Aí tu fala, tô saturado. Fala. Saturada. Isso, bacana. Solução saturada, o que tu queres dizer é que tu não aguenta mais nada. Atingiu o limite. O que significa saturada nesse caso? Significa que se eu tiver 100 gramas de H2O, eu coloquei quanto? Por quê? 32,7 gramas nesse caso é o meu limite para 100 gramas de água nesta temperatura. Solução saturada é a solução que atingiu o coeficiente de solubilidade, atingiu o limite. Tomem cuidado, porque tanto a solução diluída quanto a solução concentrada, elas são relativamente estáveis. Eu vou explicar isso daqui. A solução saturada ela é instável. Por que, Henrique? Porque qualquer mudança ela pode se tornar supersaturada. O que é uma solução supersaturada? Exatamente. Se eu colocar... Aluno, me ajuda aqui. Se eu colocar 100 gramas... Eu tenho 100 gramas de água. Eu vou colocar agora 33 gramas de NaCl. A pergunta é... Vão dissolver completamente os 33 gramas que eu coloquei? O pensamento é o seguinte. Henrique, nesta temperatura, 25 graus Celsius, tu consegue dissolver no máximo 32,7 gramas de cloreto de sódio. Respira. Se tu colocou 33 agora, significa que vai dissolver o teu limite, 32,7. E o que estiver a mais, vai para o fundo, que é o chamado corpo de fundo. Ou seja, quanto está a mais aqui? Uma massa, você está corretíssima. 0,3 gramas é uma massa a mais. É a massa chamada de corpo de fundo. Ficou claro que a ideia, meninos? Já. Perangui, faz um resumo para mim o que é coeficiente de solubilidade. Mas não esquece uma coisa fundamental, Larissa. Tem que ser uma quantidade padrão. Quando a gente faz o cálculo, é sempre a quantidade padrão de água. A quantidade soluta, sinceramente, pode ser gato e cachorro. A gente vai acabar descobrindo. Mas, só um minuto, por favor. Continuando. É fundamental lembrar aqui, e isso é o padrão, coeficiente de solubilidade, repitam muito bem isso, é a massa dissolvida, massa de soluto, dissolvida em 100 gramas de água, é o padrão. Mas Henrique, ele não deu 100 gramas de água. Sim, mas para você falar coeficiente de solubilidade, é sempre relativo aos 100 gramas, tudo bem? E caso ele não faça isso, você faz o cálculo para a regra de 3. Ficou claro aqui a ideia? Sim ou não? Vamos lá. Influência da temperatura no coeficiente de solubilidade. Preparados? Não, se preocupe não. Da aluna vai copiando dentro do possível, tá? Vou te dar essa aula daqui a pouco, tá? Em PDF. Bom, a outra coisa... Hã? Olha só. Influência da temperatura. Anotem, por favor. Influência da temperatura no coeficiente de solubilidade. Primeiro, nós vamos falar dos sólidos, tudo bem?
Quando eu falo sólido, vamos pegar o exemplo bem simples de um leite em pó dissolvendo em um copo d'água. Da Luna, é mais fácil dissolver o leite em pó na água fria ou na água quente? Uma explicação, Piranguê, que tu daria. Por que que é mais fácil dissolver na água quente? Exato, quando a molécula está quente, quando a água está quente, as moléculas de água ficam agitadas e, portanto, vão facilitar a dispersão, né? Assim, desculpa, eu esqueci de bater nessa tecla. Ficou claro o que significa dispersão? E eu não estou falando de tu ficar pensando na morte da bezerra. Sabe o que significa dispersar algo? Quando eu falo dispersar, significa que ele se dissolve completamente na água e fica estável, tudo bem? Henrique, por que tu está falando dessa loucura de estabilidade? Porque estabilidade tem a ver com as soluções. Vocês já viram alguma vez aquele shampoo... Aquele shampoo nojento da Avon, parece que vem em 3 camadas. Camada vermelha, camada azul, camada laranja é um óleo, né? Não tem, vocês nunca viram, não? Já viu, né, Daluna? Quais são as regras de instrução? Você deve homogeneizar, né? Vai ficar balançando aquele negócio. Aí você tenta homogeneizar, né? Pois é, aí fica a princípio, aparentemente, né, um disperso no outro, porque dispersar significa um misturar no outro. Mas é estável? Não, porque quando tu deixa em repouso, o que que acontece? Ele volta à situação que era originalmente. Tudo bem? Eu estou falando isso porque quando eu pego mais uma vez, a minha colher com leite em pó e dissolvo no copo de água quente, ela vai dispersar completamente, porque com o tempo vai ficar estável aquilo ali. É só um exemplo, pelo menos só para salientar. Eu estou falando de sólidos porque a regra é a seguinte: o aumento de temperatura aumenta a solubilidade, no caso de sólidos. Tudo bem? Vamos escrever isso? O aumento de temperatura aumenta a solubilidade dos sólidos. Eu vou colocar aqui, só como exemplo, eu vou colocar o exemplo aqui de um cara bem famoso com respeito a isso, que é o nitrato de potássio. O nitrato de potássio, ele muda muito a solubilidade dele quando você vai aumentando a temperatura. O exemplo número 1 aqui, olha. Vou pegar esse cara aqui e pegar esse cara aqui. Eu vou colocar aqui o CS dele, coeficiente de solubilidade, ou seja, gramas de KNO3 por 100 gramas de H2O, e aqui pela temperatura. Nós observamos que o gráfico ele cresce desse jeito. Que lindo, né? Vamos colocar aqui. A princípio aqui 20. Depois vamos colocar aqui 40, vai ser 60. A 60 graus Celsius vai ser 80. E a 90 graus Celsius vai ser 120. Observe que é um aumento bem razoável. Vocês estão com uma dificuldade de ler esse gráfico? Alguma coisa desse tipo? Olha, vamos tentar ler? Já. Lê para mim, Larissa. A 0 graus Celsius. Qual é o coeficiente de solubilidade do KNO3? 0 fica bem aqui, na verdade. A 0 graus Celsius. Quanto que é? É 20 gramas, perdão. O que significa isso? Olha para mim. Significa que a 0 graus Celsius, a solubilidade dele, o coeficiente de solubilidade é 20 gramas por 100 gramas de água. Respira. A 60 graus Celsius, qual é o coeficiente de solubilidade dele? 80. O que significa? Significa que em 100 gramas de água eu consigo dissolver 80 gramas. A 90 graus Celsius da Luna, qual a solubilidade dele? O que significa isso? Gramas de água, é 100 gramas de água, porque o padrão é gramas de água, tem que ficar lembrando disso, tá? Em 100 gramas de água, respira, eu consigo dissolver
120 gramas de KNO3. Essa é a questão bem simples. Isso é válido para qualquer sólido. Alguns são mais, outros são menos. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente utiliza em casa, obviamente, ele tem um coeficiente de solubilidade um pouco mais baixo. Só um minuto. Não. Olha só, continuando aqui. Então ficou claro que a ideia, né? Uma coisa fundamental que vocês têm que lembrar isso daqui é que eu fiquei salientando da aluna que isso tem a ver com sólidos. Tem a ver com sólidos. Por que eu falei isso? Porque a solubilidade em gases é bastante pequena. Vou contar uma história para vocês. Uma aluna daqui, a Larissa Pérez, ela comprou um aquário com peixinho. Aí ela deixava o aquário com o peixinho dela, sem nenhuma bomba de oxigênio, nada, no quarto dela, quente, que passa pegando sol a tarde toda, não é verdade? Eu expliquei para ela a base de coeficiente de solubilidade. Disse para ela o seguinte, que embora sólidos, quando aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade, gases não é assim. O peixe, obviamente, ele respira o oxigênio que está dissolvido na água, tá? Você entende isso, não é verdade? Não vai falar que nem um aluno meu que do ano passado, um monstro, falou pra mim: ah, Henrique, é simples, o peixe ele pega o oxigênio da água. Claro, Henrique. A H2O, a água não é feita com oxigênio, ele retira o oxigênio da água. É um peixe nuclear. Vocês entenderam o que ele falou, né? Bom, a questão não é essa. A questão que eu quero falar é com respeito... Pois é, não foi sacanagem, mas a questão principal... A questão principal é que... Falei errado aqui. Com respeito ao estado gasoso, o negócio é muito mais chique. O aumento do estado gasoso, o que a regra fala é o seguinte, que o aumento da temperatura diminui a solubilidade. Larissa? Coca-Cola deixada fora, um copo de Coca-Cola deixado em cima da mesa assim, em pouco tempo ele vai perder o gás, concorda comigo? Por que isso ocorre? É simples, né? Nós temos o gás carbônico, ele tem refrigerante, e ele só se mantém refrigerante quando a temperatura é baixa, concorda comigo? Quando está a temperatura bem baixa mesmo. Quando você aumenta a temperatura, o que acontece com o gás da Coca-Cola da aluna? Toma cuidado com as palavras. Evaporar é passar do estado líquido para o estado gasoso, né? O gás já está no estado gasoso dentro do refrigerante. A questão é que ele simplesmente escapa, né? Ele escapa para a atmosfera. É porque quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Eu falei do peixinho lá da Larissa, é porque quando o peixe estava lá no quarto quente, o bichinho ficava tentando respirar na superfície, né? Por quê? Porque quando a temperatura do quarto aumentava, expulsava o oxigênio que tinha dentro da água. Aí o peixe começava a sufocar. Entendeste a ideia? Bom, mas isso não vai ser cobrado em cálculo, tá? É só um conhecimento teórico que vai ser pedido. O que vai ser cobrado em cálculo vai ser com respeito normalmente ao estado sólido, tá bom? Que é o que a gente vai fazer agora. Bora lá, para fazer alguns exercícios pra gente tentar entender como funciona isso daqui. Só um minuto.